Que o Espírito Santo do Deus vivo abra o seu entendimento para toda palavra que será dita aqui nesse vídeo. Que Deus abençoe desde já a sua vida, guie a sua alma até a eternidade. Esse é o meu desejo para mim e para todos aqueles que querem algo a mais, aqueles que querem algo que Deus quer dar, a própria eternidade, que é o nosso maior tesouro, que a gente pode conquistar nessa vida, aqui e agora. E para isso precisamos, todos os dias, buscarmos estar em espírito e em verdade, e não na emoção. Não na emoção das situações, não na emoção do coração, que muitas vezes se engana. E é essa palavra que eu queria trazer, que o Espírito Santo queria trazer hoje para cada um de nós. Sobre o coração, sobre as emoções, sobre a gente se manter na segurança da sabedoria, como diz aqui nesse Provérbios 4. Esse é o título da mensagem de hoje. E eu queria que o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão, para que possamos compreender e entender aquilo que o Senhor quer nos dar nesse vídeo, através dessa palavra, que possamos tomar a decisão certa nas veredas que a gente tiver que trilhar, em nome do Senhor Jesus. A nossa alma esteja pronta para a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida e eu queria começar com esse capítulo, que ele começa assim, falando sobre a instrução do pai para o filho. Deus, quando a gente o considera como o Senhor da nossa alma, da nossa vida, antes disso ele é o nosso pai. Temos que ser filhos para depois poder sermos servos do Senhor, para podermos servi-lo, para podermos obedecê-lo. Um filho obedece ao pai quando ele tem temor, quando ele crê na autoridade do pai, quando ele crê que o pai quer o melhor para ele. Então, é maravilhoso, né? Você que é pai, mãe, a coisa que você mais quer que o seu filho faça, que vai lhe trazer paz, vai trazer para você alegria, é ter o seu filho obedecendo aquilo que você diz, não é? Eu não sou mãe, mas eu creio que essa seja a coisa que mais traz prazer para um pai, para uma mãe. É ver o filho obedecendo às suas instruções. Porque você, como pai, como mãe, você tem mais experiência de vida do que ele, obviamente. Então, como você quer o bem dele, como você quer que ele trilhe os caminhos corretos, justos, caminhos que vai trazer o bem para ele, para a vida dele, então você vai dar o quê? Você vai mostrar as suas experiências de vida, você vai dar instrução, você vai dizer, cuidado, filho, não vá por aqui. Você vai buscar direcionar o seu filho no caminho que ele deve andar. E da mesma forma é Deus. Da mesma forma, Deus faz com aqueles que se consideram seus filhos. Aqueles que têm o mesmo espírito que ele. Aqueles que buscam estar com ele todo o tempo. Aqueles que buscam uma vida de retidão baseada na palavra dele, na palavra do Pai. Ou seja, querem ser guiados através da palavra que o Pai dá. Então, para estes, Deus dá a instrução. Assim como ele diz, ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei. Ou seja, Deus, ele quer o melhor para cada um dos seus filhos. Então, ele dá a palavra. A palavra está acessível a todos os que creem, todos os que, até mesmo os que não creem. A palavra está aí. Esse é o momento
de aproveitar que a palavra está acessível, porque vai chegar uma hora que ela não estará mais. Então a gente já sabe que essa palavra aqui é luz para os meus pés. Essa palavra ilumina o meu caminho, o caminho que eu devo trilhar. Para chegar até aonde? Até o santuário, até a eternidade, até eu poder, enfim, sair desse mundo de trevas e ir para o mundo, para a nova morada, a minha morada eterna, onde só haverá a luz de Deus para iluminar tudo, a luz de Jesus iluminando tudo. Então, como aquele salmo que diz, que é lindo, que eu acho lindo esse versículo, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Então, o caminho da eternidade, o caminho de Deus está no santuário. O caminho está... O que é o santuário? É a presença de Deus. Ou seja, a gente encontra o caminho que a gente deve andar na presença de Deus. Porque Ele vai o quê? Nos dar a instrução, Ele vai nos fazer conhecer a prudência, Ele vai nos dar boa doutrina, Ele vai nos dar uma lei que é justa, que é digna de toda aceitação. E assim os nossos pés não vão tropeçar, não vão se embaraçar no meio do caminho. Porque geralmente a pessoa pode tropeçar no escuro. No escuro é mais provável dela tropeçar. Mas na luz não, porque ela está vendo o caminho. Ela está vendo até onde vai aquele caminho. Ela está vendo os obstáculos se existir naquele caminho. Então ela vai ter o quê? Prudência, cuidado. Ela vai analisar tudo. Então, quem é que faz isso? Aqui dentro. O Espírito Santo. Ele nos permite enxergar o caminho. Ele é a luz que nos ilumina. Jesus, a mente de Cristo dentro da nossa mente, ela vai iluminar o caminho. E vai, meus irmãos, me ensinar a reter no meu coração as palavras de Deus. Reter no meu coração aquilo que Deus fala. E reter, eu procurei o significado de reter, porque aqui ele diz, retenha o teu coração as minhas palavras. Reter com firmeza, possuir, ter, manter, guardar, suprir, ocupar, esconder, controlar, conservar, não desfazer, manter aqui dentro. Imagine que o nosso coração é como um baú trancado. Você tem a chave. É tanto que ele diz, que é nesse capítulo que ele diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque Deus dá essa instrução, da gente guardar o nosso coração. A gente tem que guardar muitas coisas nessa vida. Quando a gente conhece o Senhor Jesus, a gente precisa guardar a nossa alma, a gente precisa guardar a nossa fé, que é algo tão precioso, tão importante para a nossa caminhada. A gente tem que guardar. A gente tem que guardar o azeite de reserva, como aquelas 5 virgens prudentes. Elas foram prudentes. As outras não. As outras foram nécias. Elas simplesmente, vou de qualquer jeito. Vai que o noivo chegue logo. Estamos na caminhada da fé. A caminhada rumo à eternidade. Então precisamos ser prudentes. Em toda a nossa vida com Deus, a gente tem que guardar alguma coisa. A gente tem que reter alguma coisa. Para quê? Para que a gente possa usar no momento certo. Para que a gente possa utilizar aquilo que a gente está guardando no momento certo. A Bíblia ensina isso. A gente ser prudente. De fato, temos que guardar tanto na nossa vida espiritual, na nossa vida física também. A gente guarda coisas para a gente usar depois. Isso é prudência.
Então, a gente guardar a palavra da vida dentro de um baú, que é o nosso coração. Por quê? Ele diz, por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. É dele, do coração, que procede o resto. Primeiro, a informação chega aqui, tem que vir para cá, para poder vir para cá e daqui se espalhar. É tanto que o coração é o órgão que bombeia todo o nosso sangue para o corpo, todo. Olha só como Deus faz as coisas perfeitas fisicamente, para demonstrar espiritualmente o que é que Ele quer. Ele usa esses exemplos. Do coração parte tudo. Sem o coração eu não consigo viver, nem sem a cabeça também. Mas sem um membro do corpo eu consigo viver. Mas sem essas duas coisas não. Então, o que Deus nos dá e o que Ele fala, filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Por que ele diz isso? Nosso coração, ele só é moldado, ele só começa a ser moldado. A gente só começa a guardar coisas que vêm do Pai, de Deus, quando a gente recebe o Espírito Santo. Porque aí ele vai moldar o nosso coração, ele vai moldar aqui dentro. Então ele nos guia a guardar a palavra dele aqui, a estar guardando aqui. Porque é aqui dentro que a coisa acontece. A fonte, são as fontes da vida, procedem as fontes da vida. Filho meu, ouve e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Retidão, senso de integridade, justiça, caráter íntegro, se comportar a favor, se portar a favor da razão, da lei, do dever, retidão de caráter. Então a gente começa a lembrar daquele versículo lá que Deus está falando de Jó, que Deus está falando diante de Satanás, mostrando ali o orgulho que ele estava tendo do servo dele, Jó. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó ainda não tinha o Espírito Santo dentro dele, porque no Antigo Testamento, né, o Espírito Santo ainda não havia descido. Mas ele tinha esse caráter, esse espírito excelente, uma conduta excelente. Então ali, Deus o considerava seu servo. Então, viste o meu servo Jó? Ele se desvia do mal. Então, caminho moral, uma mente que pensa nas coisas corretas, atitudes da pessoa, decisões que ela toma. Então, a gente precisa atentar para tudo isso. E por que o Espírito Santo está dizendo isso? Para que a gente se apegue. Olha, ele diz, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos. E se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. A instrução que vem do alto, que vem de Deus. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo. Pois não dormem se não fizerem o mal. Foge deles o sono, se não fizerem alguém tropeçar. Por que o Espírito Santo está dizendo tudo isso? Porque
na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada rumo à eternidade, Deus, ele muitas vezes vai permitir que a gente passe por situações em que a gente precisa tomar decisões firmadas na palavra. A gente precisa analisar a situação, buscar a orientação divina e ele vai dar, é certo de ele dar. E a gente vai ter que decidir. Sermos prudentes, justos, tementes a Deus, se nos desviarmos do mal ou irmos pela vereda dos ímpios. Então Deus, ele prova o justo para o aprovar. E essas situações são para a gente amadurecer. Então, é de acordo com uma vida de cada um. Então, você teme ao Senhor, você tem uma vida com Deus. Esteja certo que em algum momento Deus vai permitir uma situação em que você tenha que ser forte e agir com isso daqui e não com isso daqui. Primeiro agir com isso e reter da situação aquilo que é bom e guardar aqui. Aquilo que é prudente guardar aqui. Aquilo que é instrução, que é ensinamento e guardar aqui. Mas tem que passar por aqui antes. Então, na caminhada da fé, eu não sei pelo que você está passando ou vai passar ainda. Confie no Senhor. Você tem sua vida nas mãos de Deus? Glória a Deus. Creia, Ele é o seu marido. Ele é o seu ajudador, Ele é o seu auxiliador, Ele é o seu irmão, Ele é o seu pai, Ele é o seu amigo, seu melhor amigo. Você tem a Deus, você tem a Jesus, você tem o Espírito Santo, se apoie nessa rocha firme. Ele é o seu tudo, Ele é o seu tudo. Não há ninguém, não há marido, não há esposa, não há família, não há filho, não há nada que se compare a Deus. Confie somente no Senhor. Dependa somente do Senhor. A gente precisa das pessoas, precisa. Mas depender, a gente só depende de Deus. Então coloque isso dentro de você. Permita que isso entre dentro de você. Se apoie na rocha firme. Deus é a rocha. Jesus é a nossa rocha firme, que nunca vai deixar a gente se abalar. Segure nela. Fique firme. Isso é para mim também. E tenhamos a palavra da vida dentro, aqui. A fé vem daqui, não vem do coração. A fé não é emoção, a fé é entendimento, a fé é sabedoria. A fé é inteligência, uma fé inteligente, uma fé racional, uma fé que pensa, que coloca a palavra de Deus à prova. Não, essa palavra tem que acontecer na minha vida, porque eu creio. E ela é viva, ela é o próprio Senhor Jesus. Então, eu tenho que ver a materialização dessa palavra na minha vida. Então, se Deus está dizendo, olha, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido, atenta para essa palavra, atenta, porque vai vir situações em que você vai precisar. Você vai precisar. Então, a gente tem que guardar aquilo que a gente precisa mais para frente, a gente tem que guardar antes. Porque se a gente quiser, quando chegar o momento da gente precisar e a gente não tiver guardado, o que é que a gente vai usar? Nada. A gente não vai ter nada para usar. É a mesma coisa que a gente faz no dia a dia. Se eu quero usar uma coisa lá na frente, então eu tenho que guardar aquela coisa no cantinho dela. Eu tenho que ser prudente. Não, eu tenho que me lembrar. Então eu vou fazer aquele negócio lá na frente. Então eu tenho que comprar, eu tenho que guardar. Isso tudo é prudência. Tá tudo. A igreja vai passar por um tempo em que a gente precisa ser forte, tanto fisicamente quanto, sobretudo, espiritualmente. Se a gente não for forte espiritualmente, se a gente não guardar com antecedência aquilo, se a gente não reter aquilo que é bom com antecedência, a gente vai precisar lá na frente, a gente não vai ter. Então, da mesma forma, a minha salvação, se eu quero morar na eternidade, se eu quero morar com Deus, no repouso dele eu quero estar, então aqui eu tenho que fazer minha morada. Aqui eu tenho que começar a construir, porque aqui a gente acumula tesouros no céu. É aqui que a gente acumula tesouro no céu. Então aqui a gente está acumulando coisa lá em cima que a gente vai ver quando a gente chegar lá em cima.
Deus vai mostrar aquilo que a gente o quê? Fez, aquilo que a gente guardou, aquilo que a gente zelou, aquilo que a gente buscou. Então que acumulemos tesouros no céu. E a gente acumula através da palavra, através de uma vida com Deus, através de uma comunhão com Ele, através de uma intimidade com Ele, através de uma vida de retidão na palavra dele. Tudo isso. Então, a maior parte dos versículos desse capítulo fala: filho meu, ouve, filho meu, atenta, filho meu, inclina-te para ouvir as minhas razões. Eu tô fazendo isso pro teu bem, eu tô fazendo isso porque eu te amo, eu tô fazendo isso porque tu és o meu filho amado e eu quero que você seja guiado pelo caminho da retidão, da salvação, da eternidade. Eu quero salvar a tua alma. Então me ouve, ouve! Não desvia o teu pensamento disso. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Atenta. E você vai ser bem conduzido. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus consagre e abençoe a sua vida poderosamente. E que alguma parte dessa semente da palavra de Deus tenha entrado dentro de você. Cresça e dê fruto para a honra e glória dele. Deus te abençoe.